momento tão especial de nós meditarmos na Palavra de Deus. E hoje a palavra que nós vamos estar meditando se encontra em Salmo de número 23, Salmo conhecido de todos, Salmo de Davi. E nós vamos ler aqui esse Salmo na esperança de que Deus possa alimentar nossa alma, falar ao nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que Deus possa operar nos nossos corações, o Espírito Santo de Deus agir nos nossos pensamentos, abrindo o nosso pensamento, a nossa mente, para nós compreendermos o que Deus quer nos instruir por meio dessa palavra. Que Deus possa me dar graça para ser esse instrumento, apesar das fragilidades humanas, mas ser esse instrumento nas mãos de Deus, para que a palavra de Deus possa fluir livremente e o Espírito Santo possa assim alimentar a cada um de nós que estamos e estaremos meditando na palavra santa do nosso Deus. O salmo que nós acabamos de ler é um salmo muito conhecido, sempre as pessoas gostam até de colocar esse salmo, deixar a Bíblia aberta. Tem dois salmos que as pessoas gostam de deixar a Bíblia aberta, Salmo 23 e Salmo 91. As pessoas muitas vezes nem param para ler, mas acham que simplesmente o fato de deixar a Bíblia aberta nesses dois salmos já é uma proteção de Deus. Isso aí, na verdade, é uma superstição. A proteção de Deus não está em você deixar a Bíblia aberta em alguma parte. A proteção de Deus está em quando, de fato, a Bíblia ela está aberta no nosso coração, Ela encontra lugar na nossa vida, na nossa alma, e é exatamente aí que nós encontramos as bênçãos e desfrutamos das bênçãos da palavra santa de Deus. Esse salmo que nós lemos aqui é um salmo de Davi. Davi foi um rei de Israel, mas antes de Davi se tornar rei de Israel, Davi foi um pastor de ovelhas. E é interessante que, como pastor de ovelhas, ele sabia e conhecia muito bem as limitações das ovelhas, a dependência que as ovelhas tinham do seu pastor para conduzi-las aos bons pastos, para conduzi-las às fontes de águas. Davi muitas das vezes fez isso, cuidando das ovelhas. Muitas das vezes ele agiu como esse pastor, conduzindo as ovelhas às fontes, levando as ovelhas aos pastos verdes. Muitas das vezes, como pastor, ele precisou defender as ovelhas dos ataques dos animais ferozes, dos predadores. E quando ele pensa exatamente naquilo que era a sua história, a sua experiência de vida, e quando ele olha para a sua condição limitada como ser humano,
diante dos desafios que encontramos nesse mundo, nessa vida, diante dos problemas, ele então se vê exatamente como uma ovelha completamente dependente de um pastor para cuidar da sua vida. E ele vai dizer que o pastor que cuidava da sua vida é o Senhor. E nós aprendemos algo aqui com Davi, porque apesar de Davi ter vivido muitas experiências, um reinado próspero, vitórias em muitas batalhas, Davi tinha um reconhecimento de tudo aquilo que ele recebia de bom, de bênçãos, não era mérito seu, mas era mérito daquele que cuidava da sua vida, o Senhor. E ele sabia que nada ele poderia alcançar se Deus não fosse com ele. Então nós aprendemos aqui o reconhecimento de Davi, essa gratidão, até nessa expressão do Salmo 23, é uma expressão de louvor, de gratidão, ao reconhecimento de um Deus que cuida das nossas vidas. E é exatamente assim que Davi vai louvar a Deus, reconhecendo o seu lugar, a sua limitação, e reconhecendo a grandeza de um Deus que sempre esteve presente na sua vida. É verdade que Davi teve suas falhas, Davi cometeu erros terríveis. Como homem não poderia ser diferente, né? O homem, em algum momento na sua vida, ele vai errar. Faz parte da natureza humana. Mas o que não pode é o homem insistir em permanecer no erro. Mas quando o homem erra e se volta para Deus, encontra um Deus que perdoa, encontra um Deus que o abraça. Davi é aquele homem que encontrou nesse Deus, aquele que não desamparou a sua vida nos momentos mais difíceis. E o Salmo de Davi começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. E aqui eu gostaria de meditar com os ouvintes, que o salmista está dizendo que o Senhor é. Jesus para nós não é alguém que foi. Jesus para nós é alguém que é. Jesus é aquele que permanece o mesmo. Jesus não foi aquele que esteve aqui simplesmente, que operou sinais, maravilhas, curas, que estendeu a mão para o pecador, que estendeu a mão para aqueles que estavam esquecidos, desprezados pela sociedade, que não podia fazer nada por eles, a não ser desprezá-los ainda mais, a semelhança dos leprosos. Jesus é aquele que estendeu as mãos para a mulher adúltera, quando diante da lei ela, apanhada em adultério, deveria ser morta, mas ela encontrou em Cristo uma mão estendida. Esse Jesus, que estendeu a mão para o pecador, que curou, que operou maravilhas, esse é o Senhor, que é o nosso pastor. E o Salmo diz que Ele é, Ele não foi. Então, se Ele é, isso aqui é uma segurança para os cristãos. O que nós vemos aqui nesse Salmo, nessa expressão de Davi, é que Davi encontrava segurança em Deus. Davi descansava nessa segurança que ele podia ter em Deus, cuidando da sua vida.
E todo cristão pode e deve descansar nessa segurança de que nós temos um Senhor que sempre é o Senhor, o pastor da nossa vida. No verso de número 4, o salmista diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então o Senhor é aquele que é, e o Senhor é aquele que está. O Senhor não mudou em nada, Ele continua o mesmo, e Ele também é aquele que está presente. Aquele que está presente. O salmista diz assim: tu estás comigo. E a promessa do Senhor para os cristãos é: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então os cristãos têm essa segurança de poder saber que confia num Deus que é, e num Deus que está presente. Um Deus que não nos abandona nos momentos mais difíceis, mas sempre estará presente com aquele que nele confia. O Salmo, no verso de número 2, o salmista diz assim: deitar-me faz em verdes pastos. Que maravilha poder saber que nós temos um Deus que é provedor. É o Deus que não desampara a nossa vida. Talvez você que está me ouvindo nesse momento, a sua preocupação é com a sua provisão. Como é que vai ser? Talvez você tenha ficado desempregado, não sei. E aí começa a preocupar. Como é que vai ser o sustento para sustentar a casa? Mas a palavra de Deus diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou Ele não me faltará. Ele estará presente nos momentos difíceis, Ele vai sempre estar comigo, Ele vai me fazer deitar em verdes pastos, ou seja, Ele é o meu provedor, é aquele que vai prover aquilo que eu preciso para o meu sustento. E assim que o cristão deve descansar nesse Deus, Deus não desampara, Deus proverá o seu sustento, Deus abrirá a porta, Deus levará na sua casa aquilo que você precisa. Não desespere, não desespere, descansa nesse Senhor que é, e nesse Senhor que está presente. Deitar em verdes pastos é poder saber que você pode descansar com segurança nesse Deus que é provedor das nossas vidas. Verso 3 diz assim: refrigera minha alma. Há momentos na nossa vida que as aflições elas nos atingem. A nossa alma se torna aflita. E nesse momento, nós precisamos de refrigério para a alma. O salmista passou por aflições na sua vida também. Mesmo confiando em Deus, experimentando e vivendo os milagres de Deus na sua vida, não significa que os milagres vieram antes que ele experimentasse as aflições. Muitas das vezes os milagres vão acontecer sim, mas vai acontecer depois de aflições. Os milagres muitas vezes vão chegar, mas vão chegar como refrigério para a alma. Porque a noite, ela vem para todos. E quando a noite chega, o choro chega, a aflição chega. Mas a palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Ou seja, haverá um momento em que o Senhor trará refrigério para a nossa alma. O refrigério virá através de uma resposta da oração, através de um milagre. O refrigério chegará ao seu coração através de um agir de Deus na sua alma. O refrigério chegará ao seu coração, quem sabe, através de um louvor que você escuta e você entende que você não está abandonado, mas que Deus está com você. O refrigério pode chegar na sua alma a partir desse momento, desse programa, dessa mensagem que está sendo levada, e é esse momento em que a sua alma está sendo refrigerada, porque você está entendendo que tudo está acontecendo com você, mas há um Deus que está presente, é um Deus que não mudou, que pode fazer maravilhas na sua vida, é um Deus que não te abandonou, um Deus que está ao seu lado. E nisso a sua alma se refrigera. O verso de número 4 nós já citamos aqui, mas o salmista diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Muitas das vezes o pastor precisava conduzir as ovelhas, o rebanho, por caminhos difíceis, perigosos, verdadeiros vales perigosos, com os predadores à espreitas. Mas as ovelhas sabiam que o pastor estava conduzindo as ovelhas por aquele caminho. E elas poderiam então se sentir seguras, porque o pastor estava ali. E é assim que Davi vai dizer: ainda que eu passe por momentos difíceis, como um vale da sombra da morte, eu não temerei, porque eu sei que o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Importante aqui, irmãos, ouvintes, que a vara e o cajado, na mão do pastor, é o consolo para a ovelha. Ao contrário de que muitos pensam, que a vara e o cajado era para bater nas ovelhas. Não, o cajado e a vara era para proteger as ovelhas. A vara, muitas vezes, na mão do pastor, era usada, o bordão, era usado para atacar e afugentar os animais, os predadores que aproximavam do rebanho. O cajado também era usado para isso. Não era para agredir as ovelhas. Há muitos pastores que vivem agredindo as ovelhas, do ponto de vista espiritual. Há muitos pastores que não aprenderam a usar a vara e o cajado na sua mão, e atacam as ovelhas, em vez de atacar aqueles que estão ferindo as ovelhas, que estão perseguindo as ovelhas. E o cajado na mão do pastor é para afugentar o inimigo, para proteger as ovelhas. As ovelhas precisam olhar para os pastores e encontrar nos pastores e sentir descanso, sentir segurança, por estar ali próximo do pastor, porque sabe que ele tem as ferramentas adequadas para trazer a proteção. No campo de vista, no campo ministerial, muitas ovelhas não têm a liberdade de aproximar do seu pastor. Muitas ovelhas têm medo sequer de chegar perto do pastor e expor o seu problema, e colocar suas aflições, de falar dos seus temores. O pastor precisa, no seu ministério, usar as ferramentas que recebeu de Deus, para que as ovelhas sintam segurança. O cajado na mão do pastor era segurança para a ovelha, porque ela sabia que mesmo que ela caísse em algum lugar, em algum buraco, o cajado, o pastor poderia chegar e usar o cajado e puxar a ovelha, resgatá-la daquele lugar. O pastor podia usar o cajado para trazer a ovelha de volta para junto do aprisco. Esse é o propósito.
É assim que Davi vê o Senhor, um Deus que protege a sua vida contra os inimigos e um Deus que o guarda, que guia a sua vida, e mesmo que seja no vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque esse Senhor está com ele. E talvez você que está me ouvindo, nessa manhã, pode ser que o seu pastor na sua igreja não tenha visto as suas aflições, porque às vezes nós falhamos como homens, mas saiba de uma coisa: o Senhor, o sumo pastor, ele vê as suas lutas e ele sempre estará, sempre pronto a te socorrer, a te abençoar, a te trazer de volta para o aprisco, porque o seu lugar como ovelha não é longe do aprisco, não é longe do rebanho, não é desgarrado do rebanho. O seu lugar como ovelha é junto do rebanho de Deus e junto do seu pastor. No verso de número 5, o salmista diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Para aqueles que confiam no Senhor, haverá um banquete, o banquete da vitória. Aqueles que confiam no Senhor poderão saber e descansar que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Era comum o pastor colocar azeite, óleo na cabeça, na orelha das ovelhas, no focinho, e ele fazia isso para proteger as ovelhas das moscas que aproximavam ali, que traziam perturbação. E quando o óleo era passado na cabeça das ovelhas, a ovelha tinha sossego, a ovelha tinha tranquilidade, porque as moscas não atormentavam. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, talvez você está sendo atormentado pelas moscas espirituais aí, né? Muitas das vezes no campo espiritual há pensamentos que nos perturbam. O inimigo fica jogando na sua mente coisas que traz perturbação para a sua mente. Você não encontra sossego. Mas o Senhor é aquele que tem a solução. O Senhor, como pastor, é aquele que tem a unção, o azeite, para ungir a sua mente agora. Se você crê, esse pastor vai ungir a sua mente agora. E você vai ser liberto dessa perturbação, desses pensamentos. Quem sabe pensamentos de suicídio, pensamento de morte. A unção desse pastor vai alcançar a sua vida. E você vai ficar liberto desses pensamentos. E você vai encontrar então paz, tranquilidade, sabendo que os inimigos que te rodeiam foram todos eles vencidos por Cristo no Calvário, e que aqueles que estão aos cuidados desse pastor Jesus são vencedores. E assim nós vamos desfrutando da segurança de termos o Senhor como pastor da nossa vida. E o cálice transborda, o coração enche de alegria,
por sentir e saber que temos um Deus cuidando de cada um de nós. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aqui está a grande bênção. A certeza do salmista: a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias. Amados, se não fosse a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido consumidos. Mas a misericórdia de Deus é aquela que nos segue todos os dias da nossa vida. O cristão descansa nisso, porque ele sabe que a misericórdia de Deus está sempre, todos os dias da sua vida. A bondade e a misericórdia de Deus estará ao seu lado. E uma certeza que o cristão tem é de habitar na casa do Senhor por longos dias. Certa vez Jesus disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar moradas. Ele disse para os discípulos: eu vou preparar moradas para vocês. Então essa é a certeza do cristão. Saber que nós vamos habitar eternamente com Deus. Enquanto nós estamos aqui, nós enfrentamos os vales da sombra da morte. As provações, diante das nossas limitações, mas também desfrutamos de um Deus presente, provedor, ajudador, consolador, fortalecedor daqueles que confiam nesse Deus. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim possa te fortalecer com essa palavra e você possa encontrar descanso e segurança nesse Senhor Jesus, que é o pastor da nossa vida.